Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, mais um culto de celebração ao Senhor nosso Deus, de adoração. Trago mais uma vez um abraço do nosso pastor. Ele continua bem, graças a Deus. E eu queria dizer à igreja que nós tínhamos pensado em voltar aos cultos presenciais na primeira quinzena ou no segundo domingo de outubro. Contudo, nós vimos através da mídia que o Estado voltou para o patamar vermelho, ou seja, há um crescimento novamente das contaminações. E como nós temos um grupo de risco importante na comunidade, nós achamos melhor ter um pouco mais de paciência e esperar para nós reabrirmos com um pouco mais de segurança. É a direção que a gente tem do Senhor e vamos seguindo assim, com os nossos cultos virtuais, a palavra está sendo pregada, que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar, em nome e por amor de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje, nós vamos ler dois textos. 1 Tessalonicenses 5,14 e 2 Tessalonicenses 3,6. Repito, 1 Tessalonicenses 5,14 e 2 Tessalonicenses 3,6. Diz assim a palavra do Senhor: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, especialmente nesse tempo de tantas disparidades, de tantos escândalos no meio do teu povo. Senhor, tem misericórdia de nós, guarda-nos do mal, fortalece-nos em ti, na força viva do teu poder, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, a gente encontra aqui uma exortação séria do apóstolo Paulo, encorajando os irmãos a andar de modo a glorificar o Senhor, sem nenhuma associação com o mal, e também ter cuidado e responsabilidade uns com os outros. Nunca foi tão importante que nós nos apoiemos mutuamente, que nos encorajemos mutuamente a andar no caminho dignamente, de modo a glorificar o Senhor. Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo um relatório sobre alguns irmãos da igreja em Tessalônica que andavam desordenadamente, sem observar a sã doutrina, deixando de trabalhar e explorando uns aos outros. Paulo escreve de Corinto para aquela comunidade, exortando-a de maneira veemente a manter uma conduta digna e ordeira, tanto na comunhão dos santos, quanto na vida pessoal. Não adianta você ter uma postura dentro da igreja, dentro das quatro paredes da igreja, e em casa você ser uma praga para seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua parentela. O apóstolo traz algumas ordenanças ao final da primeira epístola, com o propósito de levar aqueles irmãos a um andar digno da vocação a que foram chamados, especialmente no que diz respeito
ao cuidado e à responsabilidade de uns para com os outros. O apóstolo não está ensinando aqui segregação, muito pelo contrário, acepção ou distinção entre uns e outros. Ele está falando de um tipo específico de pessoas que se infiltram nas comunidades com o fim de tirar a paz e minar a comunhão. Esses não querem o Cristo. Esses querem se beneficiar com aquilo que os cristãos podem dar. Esses não querem o Cristo, mas apenas aquilo que podem desfrutar. Repito, e sempre que eu trago uma mensagem nessa palavra, eu lembro de uma situação ocorrida aqui na nossa comunidade, de uma dessas irmãzinhas de oração que passam de igreja em igreja, não se fixam em lugar nenhum. Elas são chamadas já de irmãs de oração. Elas são cheias de profecias, são cheias de revelações extra-bíblicas. E essa dita irmãzinha, ela vinha sempre nos cultos de oração e fazia sempre uma reclamação: caiu meu alpendre, meu banheiro desabou, aconteceu, tinha sempre uma tragédia na agulha, e ela não saía da comunidade sem uma soma considerável de ofertas dadas pelas irmãs que se comoviam com as histórias. Certa manhã, no entanto, ela chegou aqui em casa 5 horas da manhã, com um problema sério. Dizia que o neto havia morrido e ela precisava de dinheiro para enterrar o neto. Meu marido, que tem essa inclinação para ajudar, para acudir, deu o valor que ela precisava para despachar o enterro do neto. Muito bem. Só que aqui próximo trabalhava uma outra irmã, vizinha dela. E nós comentamos com essa irmã a situação trágica como aquele rapaz morreu. Ela disse: não, ele não morreu coisíssima nenhuma. Aí eu disse a ela, eu usei uma estratégia, eu disse: olha, você vai fazer um favor para mim. Você vai à casa dela, você vai dizer que o culto de hoje de tarde foi oferecido ao Senhor, pedindo consolação para a família pela morte do neto. E a irmãzinha fez aquilo que eu havia pedido. Resultado: no dia seguinte, 5 horas da manhã, outra vez a irmãzinha batendo no portão. E ela veio me contar que o neto dela havia ressuscitado. O neto que nem tinha morrido, ela disse que ele havia ressuscitado. Então, precisamos ter discernimento, precisamos estar atentos para esse tipo de exploração dentro das comunidades. As palavras aqui trazidas também se aplicam aos cristãos contemporâneos, e a gente tem insistido muito com a necessidade da busca do discernimento. Vigilância, discernimento, que estejamos atentos para essas situações. Peçamos ao Senhor que sonde o nosso coração, e onde houver caminhos maus, Ele com toda liberdade os conserte e possa nos reconduzir ao caminho eterno. Nos textos citados, o apóstolo Paulo traz severas exortações, tanto àqueles irmãos daqueles dias, quanto aos cristãos de todas as épocas. Primeiro, os textos pressupõem uma responsabilidade que devemos ter uns com os outros. Aquela irmãzinha foi chamada a atenção, foi exortada severamente e desapareceu da nossa comunidade. Entendemos que muitos agem como Caim, que ao ser perguntado por Deus onde estava seu irmão, ele respondeu: acaso sou eu tutor do meu irmão? Somos sim responsáveis pelos nossos irmãos na fé, sobretudo pelos novos na fé. O dever de cuidar não é só do pastor, mas todos nós somos cuidadores e, num certo grau, todos nós pastoreamos. Contudo, vale a pena refletir até onde deve ir a nossa responsabilidade e o nosso pastoreio com o outro. Há muitos
que não querem ser pastoreados, não querem ser cuidados. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Essa é uma afirmação antiga e bem coerente. Mas há os que não se deixam tratar e permanecem nas comunidades com o propósito de contaminar os outros com a sua amargura e malignidade, disfarçada de vitimismo. Cuidado com o vitimismo de muitos. A palavra aqui é cuidado, repito. Segunda coisa que eu chamo a atenção, a segunda exortação do apóstolo, o apóstolo torna-se prático em suas exortações, dizendo o que deve ser feito por nós. Somos exortados de maneira imperativa pelo apóstolo a aconselhar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser tolerantes para com todos. Creio que o apóstolo está ordenando essas práticas em relação aos verdadeiros irmãos em Cristo que acatam os cuidados e se dispõem a ser ministrados. Há muitos que não se dispõem a ser ministrados, eles se acham. Mas há muitos que não se deixam cuidar, são como pés de mandacaru, cheios de espinhos, impossível abraçá-los. Neste caso, recuemos sem culpa e apenas oremos e entreguemos eles ao Senhor. Terceira exortação, o apóstolo torna-se mais enfático ainda e mostra que infelizmente há aqueles que andam desordenadamente, sem arrependimento ou mudança, dos quais devemos nos afastar. E aí eu repito, a palavra-chave aqui é vigilância e cuidado, as palavras-chave. Precisamos buscar do Senhor discernimento para perceber quais são aqueles que se misturam em nosso meio, mas não são dos nossos. Pelo fruto se conhece a árvore. Muitos estão cheios de dons, falam em línguas, falam isso, trazem revelação de todo tipo, tem sempre uma palavra de profecia na agulha, mas não tem frutos. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Infiltram-se com o propósito de tirar vantagem e, sobretudo, tirar a paz da comunidade, semeando contendas. Querem as bênçãos, mas nenhum compromisso com o abençoador. São arrogantes, acusadores, ingratos, mentirosos, maledicentes, caluniadores, encrenqueiros e espalham contendas. São usurpadores e exploradores dos irmãos. São como o mar morto, que só recebe sem dar nada em troca. Querem ser ajudados, mas não ajudam ninguém. Isso me faz lembrar uma afirmação de meu pai, que ele costumava dizer sempre. Ele disse: um amigo bom ajuda o outro, mas tem gente que quer ser o outro a vida inteira. Como esse tipo de ação tem feito escola através dos séculos. Atentemos para isto. O que o texto nos ensina? Primeiro, temos responsabilidade sim com os nossos irmãos, e essa responsabilidade também passa por não nos deixar manipular pelas falsas necessidades dentro da comunidade. Visite os irmãos necessitados, visite-os de repente, chegue sem avisar, e você vai descobrir muita coisa. Tenhamos cuidado com os que andam desordenadamente em nosso meio. Segundo, ao final de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também adverte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A ordem aqui é apartar-se desses. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também diz: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível essa paz. Preservar a unidade nesses casos é ser conivente com o erro. Favorecer os que andam desordenadamente é penalizar
os que andam em retidão. Prestem atenção em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, estejamos atentos e sempre que necessário, digamos basta e sem culpa. Assim como foi feito com aquela irmãzinha mentirosa que inventou até que o neto tinha morrido e ao ser desmascarada, disse que ele havia ressuscitado. Acordemos, despertemos, sejamos sóbrios e vigilantes em nome de Jesus. Que tenhamos todos uma semana cheia de graça, uma semana de paz, uma semana de saúde, de restauração, uma semana de superações, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.